Olá, seja bem-vindo. Temos a alegria de estar outra vez com você no programa Adoração em Família. O tema de hoje é um tema muito importante, trataremos sobre geriatria. Todos nós envelhecemos, o tempo chega para todos. Como lidar com isso? Como lidar com os mais velhos? Esse é o tema de hoje e começamos agora a Adoração em Família. Para começar o programa de hoje, nós queremos convidar o nosso Deus para dirigir a nossa discussão. Então, feche seus olhos, curve sua fronte, falemos com Deus. Querido Senhor, nós somos gratos por teu cuidado e por tua bênção. Queremos agora discutir esse assunto tão importante. Dá-nos sabedoria para compreendê-lo em nome de Jesus. Amém. Amém. Como sempre, nós começamos os nossos temas usando a Bíblia como referência, como base, como guia. E hoje, então, queremos ler Salmos 71, verso 18. Salmos 71, 18. E quem lerá para nós aqui é o pastor Boger. Pastor Boger, por gentileza. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Aqui parece que Davi está com medo, com muito medo. Eu acho que a velhice se aproximava, ele ficava assustado com esse momento de sua vida. Mas para completar o tema de hoje, precisamos ler um pouco mais Êxodo 20 e o verso 12. Pastor Hélio, por favor. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Temos como base esses dois textos e vamos começar com o primeiro. Parece que Davi estava com medo, com muito medo. Por que Davi rogava ao Senhor que não abandonasse na sua velhice? Davi observava os idosos ao seu redor e ele via que encontrava idosos que não eram felizes. Então ele se preocupou, porque a felicidade é buscada por todos nós, e então ele pediu para que Deus o protegesse, a fim de que ele tivesse uma boa idade senil. O texto também nos apresenta, esse texto que nós lemos agora, do Salmo 71, 18, que ele não tinha certeza de que a vontade, a mensagem de Deus, a força de Deus, estava já no coração da nova geração. Ele queria ter essa convicção de que ele passaria essa mensagem, passaria o bastão para a nova geração. Ele pediu forças para Deus até que isso se cumprisse. Olha que preocupação de ter um interessante, cuidado de preparar uma nova geração. A preocupação dele com a qualidade de vida na velhice e com o prolongamento de sua vida estava com os olhos na missão da transmissão do conhecimento da vontade de Deus. Que interessante isso. Cada dia mais a população vai envelhecendo. Isso é uma coisa positiva. Porém, a gente precisa entender e aprender como tratar os idosos. Como devemos tratar os nossos idosos? Como devemos cuidar deles? O texto de hoje nos mostra duas coisas muito importantes. O respeito que temos que ter e também ouvir conselhos, aprender da experiência da vida, que isso não tem preço, não se adquire numa faculdade e em um livro, se adquire ao viver cada dia essa história de vida e que temos que aprender com esses idosos ao nosso redor. O texto separado para o nosso estudo, ele fala de uma mistura muito saudável entre jovens e pessoas mais idosas. Que os jovens precisam ter alegria e prazer em aprender com os mais idosos que já passaram pela vida, e isso produz um bem-estar tremendo. E devem tratar os idosos com carinho, com respeito. Então, são duas lições muito importantes, preciosíssimas para nós. Hoje, quando se fala em idade de ouro, em melhor idade, me parece que os idosos, uma parte aprecia e desfruta, mas outra parte não aprecia isso. Isso está ligado com a idade que está ou com o tratamento que recebem? Eu creio que, em grande medida, o tratamento que se recebe. Eu me lembro que uma ocasião, quando eu era capelão, levei alunos do 9º ano para visitar um asilo
na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. E num dado momento eu vi uma das meninas encostada num canto, chorando. E eu perguntei o que aconteceu. Ela me disse, olha, eu não imaginava que havia idosos que eram maltratados, porque em casa os meus avós moram conosco e nós temos um carinho muito grande por eles. Então você veja, um idoso por um lado desamparado e um casal de idosos, no caso dessa menina, muito bem cuidados. Então o trato faz toda a diferença. Não é a idade que chega, mas as circunstâncias que rodeiam a idade. Muitas vezes alguns se sentem abandonados, muitas vezes as circunstâncias não permitem o cuidado, isso é fato, mas muitas vezes eles se sentem desanimados porque parece que agora começam a atrapalhar a vida dos mais jovens. Pastor Wallace, eu tive o privilégio de conhecer os meus 4 avós. Que privilégio, os pais da minha pastor mãe e os pais do meu pai. E tive com eles uma relação assim, muito positiva. E a última que veio a falecer foi a mãe do meu pai. Eu guardo assim na memória as melhores recordações do perfil dela, da amabilidade, do carinho, como ela era uma contadora de histórias. Nossa, como ninguém. Não conheço. Os idosos adoram contar história, e né? Nós amávamos as coisas que ela fazia. Então tenho grata recordação e hoje eu percebo quanto isso foi importante para a nossa vida. O professor Orlando Ritter, que marcou toda uma geração, várias gerações, na verdade, ele dizia que uma educação se completa na vida de uma criança quando ela pode desfrutar da presença dos seus avós e de um animalzinho. Então isso dá um equilíbrio na formação. Que coisa fantástica. Dá um equilíbrio na formação. Na presença dos seus avós e um animalzinho. Então, a educação dos pais, mas a amabilidade dos avós e um animalzinho completam os fatores de formação educacional de uma criança. Agora, esse é um caminho que ninguém tem como fugir. A velhice ela vai acontecer, a não ser que a morte venha antes. Agora, há um desafio em também nos preparar para isso, não é? E o texto fala sobre esse tema. Como nos preparar para desfrutar melhor essa idade? Eu fui criado por alguém que poderia ser meu avô, mas era o meu pai. Mencionei em estudos anteriores que quando eu nasci, meu pai tinha 63 anos de idade. Nossa. Eu nunca amanheci nenhum dia lá em casa sem ver meu pai em comunhão com Deus. Nunca. Nunca. Ele vinha com muito carinho, me colocava no colo, lia um texto comigo, orava. E essa foi a maior e principal herança que eu recebi do meu pai. Uma vida de alegria e de temor ao lado do Senhor. E como foi importante aprender tantas coisas com a sua experiência. Mas o meu pai era uma referência de carinho, de amor, e uma marca que deixou em minha vida e meu ministério para cumprir essa missão com uma esperança de uma vida eterna, do encontro eterno um dia no céu. Mas, acima de tudo, eu percebo que meu pai, ele sempre manteve uma mente jovem ao longo de toda a sua vida. Você nos contava que ele estava sempre no meio da juventude. Sempre em meio à juventude e também um preparo financeiro, um preparo de saúde, pensando no futuro, a estrutura familiar. Ele pensou em tudo isso e preparou para esse ambiente favorável na sua velhice. Que bênção. Pastor Wallace, há um risco de muitos jovens serem velhos e há muitos velhos que podem conservar o espírito da juventude. O nosso professor Orlando Ritter, cito mais uma vez, dizia que a juventude não é tanto uma quadra da vida, quanto um estado de espírito. Então nós podemos cultivar um espírito de jovialidade com a bênção de Deus. Repete a frase. A juventude não é tanto uma quadra da vida, quanto um estado de espírito. Fantástico. É possível que alguns filhos e filhas não estejam acompanhando, o tema é geriatria, mas vamos pensar no nosso papel de filhos agora, porque está ligado. Você já notou que o mandamento diz, honra o teu pai e a tua mãe? O mandamento não diz, obedeça teu pai e a tua mãe. Sabe por quê? Porque é possível obedecer sem honrar, mas não é possível honrar sem obedecer. Você convive com pessoas de mais idade em sua casa, no seu círculo de amigos? Respeite essas pessoas. Honre essas pessoas. Dignifique essas pessoas. E certamente você terá qualidade de vida. E você que se sente cansado porque a idade chegou, qual que é a promessa para você? Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Coisa tremenda, coisa fantástica, o que a Bíblia e o Espírito de Profecia podem nos ensinar. O tempo vai chegar para todos nós.
Mas o plano de Deus é que chegue um tempo onde um tempo não nos afetará mais. Quando estivermos na eternidade com Deus, o nosso Salvador, aquele que nos criou para a eternidade. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou por 13 programas aqui no programa Adoração em Família. Obrigado, esperamos ter contribuído com você, com a sua família e com a sua vida. Eu quero agradecer muito os nossos convidados especiais que estiveram conosco, tiraram do seu tempo, da sua vida para estar conosco, partilhando a sua experiência e partilhando o seu conhecimento. Pastor Boger, muito grato por seu carinho, você é um homem muito ocupado, a gente sabe da sua correria e tirou um tempo para estar conosco. Muito obrigado por esse privilégio. Pastor Hélio, Deus abençoe você, que você consiga uma inspiração para nós aqui em toda a divisão sul-americana. E pastor Adolfo, formando os novos pastores, que desafio teu, que Deus te abençoe, um homem corrido, com muita correria, mas parou um tempo para atender a nossa igreja na divisão sul-americana como um todo. Queremos agradecer também a Silvia e ao Blesman, que estão por trás aqui, os nossos produtores, por nos ajudarem, nos ensinarem, nos apoiarem para estarmos nesse momento aqui. Quero agradecer a Deus por esse privilégio. E no próximo ano teremos outra série, Adoração em Família. E queremos contar com a sua presença, com o seu apoio, com a sua participação. Deus abençoe você, a sua família. E aqui encerramos a Adoração em Família 2017. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Nos vemos no próximo ano. Tchau.